Bom, pessoal, eu agradeço aqui a todos os clientes que estão conosco, né, por estarem com a gente nesse dia de trocas e reflexões. Eu vou fazer uma projeção daqui a pouco, mas antes, para vocês me conhecerem, meu nome é Agatha Machado, né, quem quiser inclusive me encontrar no LinkedIn está com esse nome. Eu sou psicóloga clínica de formação, mas eu dediquei a minha vida toda, mais de 25 anos já, para RH, e sentei, né, nas cadeiras executivas, trabalhei 10 anos para o banco Unibanco, que agora é o Itaú, e depois 10 anos para uma multinacional de riscos, a Aon, onde eu passei por vários estágios de RH, inclusive fui para o negócio, trabalhei 5 anos na área de vendas e relacionamento, até que eu assumi a gestão de uma consultoria que é a Hewitt, e por essa experiência de transição do RH para uma consultoria, né, nos últimos 6 anos, eu estou no mercado com a minha própria consultoria e tenho feito várias pesquisas no sentido de acompanhar os movimentos, tanto da sociedade quanto, né, dos RHs em geral, para poder criar soluções aderentes para esse novo mundo. Então, eu acho que eu juntei aqui a prática e a teoria no sentido de pesquisa para poder trazer para vocês e compartilhar aqui um pouco desse conhecimento, tá? Bom, vocês, né, como o Fernando falou, a gente aqui tem o chat, né, vocês podem a qualquer momento fazer perguntas, tá? E a gente vai, então, abrir aqui a nossa palestra. Bom, vocês estão vendo aqui a palestra, né? Bom, pessoal, como eu falei, aqui tem um breve resumo do meu currículo, mas hoje eu acho que o importante não é falar de mim, né? É a gente falar aqui do tema da nossa palestra, que é um RH humano. Quando eu estava concebendo aqui essa discussão, que tem tudo a ver, né, com a questão do cliente no centro, né, até com o tema aqui desses 2 dias que a gente vai estar trabalhando, eu comecei a refletir sobre isso. Poxa, o RH, ele justamente não é a área humana da organização, a área que respira e que traduz a humanidade das pessoas para o trabalho? Então eu vou voltar daqui a pouquinho nesse tema, porque ele é um tema provocativo para nós, tá? Quem está no mercado há 15, 20, 25, 30 anos, né, vai poder compreender o quão provocativo é a gente hoje estar falando de um RH humano e como é que a gente se conecta com isso no futuro. Tem né, a gente pesquisando aqui os principais artigos do mercado e olhando um pouco para o discurso de negócio que está acontecendo nas empresas, a gente tem uma realidade, que é a realidade do Covid, né, que veio nos últimos, né, 1 ano e meio, quase 2, onde essa frase que a gente está olhando aqui, ó, trabalho é o que você faz, né, não onde você vai. Ela tem sido muito verdadeira no sentido da gente ter conseguido ultrapassar, né, a nosso hábito, que era estar dentro das organizações, submerso, né, numa série de inspirações culturais, códigos culturais, que meio que monitoravam ou direcionavam a forma como a gente fazia o nosso trabalho. E eis que o Covid se apresenta, todos nós temos que ficar recolhidos em casa e a gente refaz a forma de compreender as nossas rotinas. Então a gente mais do que nunca entendeu, né, que essa frase faz sentido. Trabalho não é exatamente aquilo que eu executo, né, aquilo que eu posso produzir para a organização, independente de onde eu estou. Só que isso gerou uma provocação muito grande nas discussões, tanto de CEOs, diretores, quanto de RH, onde a gente começa a projetar o futuro e nos perguntar, né, tá bom, como é que o trabalho vai funcionar daqui para frente? A gente volta, a gente é híbrido, a gente não é, vai ser igual, não vai ser? Será que a gente nunca mais vai voltar para o modelo que a gente tinha antes? Para onde é que a gente está indo? E essa questão realmente do lugar, pelo menos o lugar físico, não o lugar simbólico, ela toma então uma discussão para nós, onde a gente começa a dar mais valor realmente para o grande potencial que as pessoas têm uma vez conectadas com as nossas empresas, né, do que efetivamente tudo que a gente conhecia, né, até de estrutura física. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, e acho que tem algumas contribuições muito interessantes para a gente levar a partir de agora, é que assim, nos últimos 30 anos da nossa existência, antes até do Covid, a gente teve um grande marco, né, no mundo, que foi a entrada da internet. Mais ou menos 1992 é quando marca essa entrada. E antes da internet, do mundo,
nós vivíamos um pouco mais afastados como sociedade, e a gente tinha uma visão do mundo que ela era mais previsível. Não vou chover no molhado, vocês já devem ter ouvido isso em outras lives, mas, basicamente, né, a entrada desta grande tecnologia, tudo que veio depois dela, ela despertou mudanças muito importantes, né, na sociedade, no ser humano, e refez, né, começou a provocar os nossos laços de relacionamento. E durante 30 anos, então, nós temos formado uma nova sociedade, uma nova visão de mundo, que ela só foi acelerada agora com o Covid, tá? Então, uma coisa que a gente não vai buscar nessa live é trazer para vocês uma resposta. Né? Quando eu olho essas perguntas, tem uma coisa que a gente sabe é que não tem mais resposta certa. A gente não vai encontrar um padrão para todas as empresas, a gente não vai encontrar uma maneira única de fazer, né, a não ser a gente olhar para o potencial de ser humano que está junto com a gente, tá? Então essa é a única certeza que nós temos. Então, como é que a gente vai ser criativo, né? A gente, e aí eu vou falar um pouquinho do RH, né? O RH, o dito responsável, né, que pelo capital humano, o grande guardião de traduzir para as pessoas, né, esse formato coletivo de trabalho, no fundo, ele representava, né, o interesse de uma razão. Então, durante muitos e muitos anos, nós trabalhamos um RH, né, racional, né, um RH que olhava para esse ser humano de uma maneira mais racional. E o trabalho, ele era visto como uma transação, né, algo que a gente fornece para a empresa, né, e a gente traz ali resultados. Isso muito visto pela forma como a gente organizou a nossa empresa, com previsibilidade de contexto. O que acontece é que nesse novo modelo híbrido, a minha forma de encarar o trabalho como RH, como estrutura de RH, como esse guardião desse ser humano, ele vai ter que lançar mão de outros aspectos que a gente não tinha pensado antes. Todas as nossas políticas, as nossas práticas, o nosso modelo de gestão está pautado ainda, né, num olhar de mundo anterior, né, de mais ou menos uns 10, 20 anos atrás, principalmente as empresas, né, mais antigas, e é normal, porque eram crenças mais consolidadas, e toda essa forma da gente ver o mundo era uma forma de ver racional. E uma coisa que a gente está entendendo agora com esses modelos híbridos, que eles estão emergentes, estão fazendo as nossas lideranças terem que ser provocadas a discutir novas competências, né? Elas têm aberto a nossa cabeça para o quanto a gente vai ter que incorporar nas práticas da nossa empresa uma visão mais integrada de ser humano. E eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, tá? O importante aqui é que, assim, quando a gente fala de uma organização tornar-se verdadeiramente humana, é a gente, a partir de agora, entender que essa previsibilidade que a gente tinha no mundo anterior, e que agora, num novo contexto muito mais rápido de tomada de decisão, né, onde a gente tem a nossa concorrência não está aqui só no Brasil, ela está em qualquer lugar do mundo, e qualquer fato do mundo afeta o nosso negócio, e qualquer tecnologia que ainda não existe também pode afetar do dia para a noite a forma como a gente se organiza, ela vai ter que levar em conta um outro fator, porque a minha empresa não vai ter tempo de se adaptar tecnologicamente, né, na velocidade que as coisas avançam, e ela não vai ter tempo de traduzir esse ser humano que está habitando a nossa empresa. Então, a gente tem o ser humano cliente, né, que é o nosso foco de existir, mas a gente tem um ser humano colaborador. E esse ser humano colaborador está mudando o tempo todo, né, de comportamento. E é por isso que, pela primeira vez, né, nos nossos estudos, e aí eu queria citar aqui para vocês, né, eu tenho a honra de trabalhar com o Dr. Jorge Forbes, né, que é um grande psicanalista, autor do Terra 2, né, então quem quiser segui-lo no Instagram, é Jorge Forbes Oficial, e o Jorge Forbes fala muito a respeito disso, fala a respeito de o que aconteceu com o mundo, né, foi que agora a gente vai ter que criar o mundo a partir do aqui e agora. A previsão do que acontecia com a gente no futuro, eu vou casar, eu vou ter uma estabilidade, ter uma carreira durante 20 anos, vou ter filhos, né, a gente percebe que tudo isso mudou a forma como a gente concebe a nossa vida e, consequentemente, o trabalho. Então, eu preciso, pela primeira vez, deixar de olhar para o futuro e olhar para o presente, para o aqui e agora, para o ser humano real que está aqui, e ver, né, como é que ele funciona e qual a resposta dele a este contexto de tempo, neste momento. Então, quando a gente fala de verdadeiramente humano, é trazer para dentro das nossas decisões, né,
essa percepção do humano que habita ao nosso redor. Então, primeiro o colaborador, depois o cliente e toda a cadeia de pessoas que está aqui. E nós não trabalhávamos assim, né? Todos nós aqui de RH somos representantes, né, de decisões de diretoria, de decisões estratégicas, que acabavam ficando presas aqui no planejamento estratégico. A partir da visão de futuro que a gente tinha, a gente ia cascateando para baixo, né, essa tomada de decisão, os projetos, a maneira de fazer. Então, ela vinha numa estrutura mais hierarquizada. E agora, né, a gente mal consegue ter visão do planejamento estratégico de longo prazo, né, quanto mais a gente deixar de acompanhar o contexto do meu cliente que está acontecendo, né, ao redor da nossa empresa. Então, trazer esse elemento, né, do comportamento, do afeto humano, o que deseja o humano que trabalha comigo, o que deseja este cliente de fato que eu preciso atender como estrutura empresarial. É a primeira vez que nós estamos discutindo não só a razão, mas a emoção, né, desse ser humano integrado dentro da nossa organização. E isso muda tudo, porque vai mudar a forma como eu entendo o desenho dos processos que eu crio dentro da minha organização. Não só na ponta, no atendimento ao cliente, mas toda a cadeia para dentro da organização e na constituição da nossa cultura organizacional. É muito interessante, tá? Então eu vou refazer o título, né? RH humano. Então é o RH contando, né, com a visão desse ser humano integrado no aqui e agora, no contexto imediato do que ele precisa, sente, deseja, para que eu possa então fazer uma cadeia produtiva e colaborativa que efetivamente vai responder aos anseios dos meus clientes, né? Aos anseios desse mercado que está mudando o tempo todo. Então, a previsibilidade das coisas, ela fica menor. E sem previsibilidade, eu não tenho resposta certa. Eu vou ter que estar disposto a poder mexer com os meus processos internos para poder me adaptar a esse contexto, tá? É fácil, pessoal? Não é. Né? A gente está todo mundo aqui aprendendo. Eu, vocês, né, as nossas empresas, a nossa cultura organizacional, os nossos dirigentes, gestores, líderes, presidentes, todo mundo está se perguntando como é que a gente vai fazer esse trabalho dessa humanização da tomada de decisão. E considerando que o RH é o guardião da tomada de decisão em pessoas, a gente vai dar as mãos para o negócio, a gente vai dar as mãos cada vez mais para outras áreas fora da nossa área, para que a gente compreenda ecossistemicamente mesmo o nosso negócio. Isso vai ser um desafio grande, né, tanto para RH quanto para as outras áreas, porque a gente vai rever a maneira da gente funcionar, tá? Pessoal, eu trouxe alguns slides aqui, tem até um pouquinho de texto, né, a mais, eu não vou ficar tão presa aqui, mas é para enriquecer a nossa conversa, tá? Olha que interessante. Uma das coisas que a gente tem conversado e lido bastante é a respeito da requalificação, né, reskilling, vocês devem ter ouvido já algum desses termos. Quando a gente fala de requalificação, né, então vamos lá, a sociedade mudou, o ser humano mudou, e esse ser humano que mudou, ele mudou os hábitos de consumo, ele começa a pressionar as empresas para mudar, porque a gente tem que atender, né, novas demandas, certo? Não dá para a gente atender novas demandas com antigas formas de pensar. Então, o que a gente teve que fazer? Ir para um trabalho de promover uma requalificação, uma atualização das pessoas. E despertar nas nossas pessoas que elas estejam prontas para, né, se adaptarem a novas formas de pensar. E uma das coisas que veio muito nessa discussão de requalificação foram os soft skills, né? Como é que a gente vai ter inteligência emocional ou comportamentos mais sofisticados para conviver em contextos mais difíceis? E, para a gente trabalhar esses soft skills, uma outra palavrinha da moda é o mindset, né? Como é que a gente trabalha, então, o nosso modelo mental, atualiza e faz um upgrade, né, de antigas práticas para as novas práticas. E aí, assim, não que a gente não tenha que falar de soft skills, claro, elas justamente aparecem porque a resposta que a gente vai ter que dar para esse novo mundo, ela é uma resposta mais sofisticada mesmo, né? Não adianta eu ter o conhecimento técnico, eu vou ter que ter um conhecimento mais abrangente de relações humanas, porque eu vou ter que negociar mais, me comunicar mais,
eu vou ter que me relacionar mais em estruturas mais horizontais e não tão verticalizadas, tá? Mas eu acho que, assim, duas coisas aqui chamam muito a atenção. No fundo, o que a gente quer? No fundo, a gente quer trabalhar, despertar, né, ou impulsionar aqui o potencial do nosso colaborador. Duas palavrinhas têm ficado muito fortes quando a gente começa a estudar essa questão da força de trabalho, né, que potencial, né, e autonomia. Como é que a gente dá autonomia para os nossos colaboradores para eles poderem tomar decisões, tá? E para a gente fazer isso, a gente vai ter que ensinar, né, o colaborador. A gente vai ter que ensinar a empresa inteira através de novos processos que apoiem essa tomada de decisão, tá? Para que efetivamente a gente possa empoderar, talvez de maneira, pela primeira vez, de maneira realmente valorosa, né, que esse colaborador assuma a responsabilidade pela carreira dele, tá? Porque a gente vai começar a efetivamente trabalhar com autonomia nas empresas. Mas para isso tem uma educação organizacional. E para a gente fazer isso, colegas aqui de recursos humanos, né, não se trata só de implantar um novo método, se trata da gente rever aspectos da nossa cultura. Como é que está a maturidade da minha empresa para ela assumir, né, esse acelerador? Como é que está a maturidade dos meus líderes para que eles efetivamente possam, né, incentivar que os colaboradores tomem decisões? Como é que estão as minhas estruturas de processos para que a gente embarque, né, prototipação e erro dentro da organização? Então, para liberar o potencial da nossa força de trabalho no novo contexto, no novo tempo, a gente vai precisar rever a cultura organizacional, né, ou iniciar um trabalho de cultura organizacional, porque nós, RH sozinhos, não vamos conseguir fazer isso, né, isso cada cantinho da empresa respira crenças, e se a gente tiver que refazer as crenças, a gente vai ter que olhar para esse modelo cultural que a gente propõe, tá? Então, não basta trazer um método, a gente vai ter que rever que crenças culturais profundas estão dentro, né, dessa organização. Olha que interessante. Uma coisa que a gente viu, né, a gente trouxe aqui, tudo isso aqui são alguns temas, principalmente da Deloitte, né, que elas estão discutindo, e a gente está fazendo aqui uma ponte entre elas. Então, ok, Agatha, o mundo mudou meu cliente, mudou o hábito de consumo, a minha empresa já sei que tem que mudar, ela está aqui a todo vapor, né, trabalhando onboarding, trabalhando processos. O fato é que a gente está no meio do caminho ao mesmo tempo. E uma coisa que a gente descobriu é que o nosso colaborador, à distância, né, ele ficou muito fragilizado e agora não dá mais para a gente não cuidar deste ser humano integrado. Se antes eu olhava o ser humano dentro da empresa com uma vida parcialmente, né, mais racional, ele agora dentro de casa, eu tenho que ter uma visão dele mais integrada, né, de que ele tem uma vida fora daqui, ele tem problemas sociais fora daqui, e ele tem emoções que eu antes não tratava. E independente desse colaborador voltar a trabalhar, ou continuar híbrido, ou continuar em casa, seja qual for a estratégia da sua organização, o fato é que, uma vez que nós olhamos para esse afeto, e a gente olhou aqui para uma palavrinha muito interessante, que até o Dr. Jorge usa aqui, que é a subjetividade. Nós começamos a falar sobre a subjetividade humana pela primeira vez nas organizações, né? Então, temas como saúde mental vieram muito à tona. Mas o mais importante aqui, eu quero usar também uma fala dele aqui, que é assim, não basta a gente colocar, pessoal, dentro das nossas organizações, programas de bem-estar. A nossa discussão vai ser assim, como é que eu dou para esse colaborador uma vida mais qualificada e não uma qualidade de vida? E para ele ter uma vida qualificada, ele vai ter que absorver o trabalho como bom. A gente vai ter que olhar para esse trabalho realmente levar alguma coisa para esse colaborador. Né? O quão bom é o trabalho que ele exerce na sua organização. O quanto do potencial dele ele pode colocar dentro dessa empresa. Né? O quanto a gente está impulsionando esse colaborador. E isso vai ser um dos grandes fatores dele sentir a vida como qualificada. Então não é só a gente trazer programas de bem-estar,
Programas de bem-estar, a partir de agora, vão se unificar às organizações. Mas o sentido do trabalho talvez nunca tenha sido tão importante. Porque se o trabalho não é bom, e se eu não vejo, né, o desabrochar do meu potencial, eu vou me desconectar dessa empresa, né? Eu vou me desengajar, como a gente fala. Então, a gente vai olhar muito para o que quer o colaborador, né? O que ele quer, aonde ele quer colocar, né, o esforço e o incentivo dele, né, e a energia dele para o trabalho. E tudo isso, né, de novo, esbarra em formatos de liderança, né, em políticas e práticas, em processos que vão continuar a existir. Agora, como eles existirão, é que a gente vai estar refletindo juntos aqui como RH, tá? Olha uma outra coisa interessante, que isso veio fazer parte do nosso trabalho sem precedentes, né? Tecnologia. A gente está falando aqui, eu estava outro dia com um grupo de comerciais, estava até com um regional, né? E ele falou para mim, puxa, Agatha, eu nunca tinha conseguido fazer uma reunião com toda a minha equipe juntas até o Covid aparecer. Depois que o Covid veio, nossa, eu não tenho mais fronteira, eu consigo falar com pessoas, né, de qualquer estado do Brasil aqui que estão comigo, que antes a gente não conseguia se encontrar, e nós aprendemos juntos a usar a tecnologia a nosso favor. E foi muito interessante ver essa questão, né, da equipe funcionar como uma equipe até ilimitada, né, no sentido dele, que é um comercial Brasil, usando aqui da tecnologia. Então, essa tendência da gente trabalhar online, pessoal, não é uma tendência de agora. Faz mais de 10 anos que as empresas discutem, né, o home office. E a gente nunca conseguiu aprovar o home office, né, na íntegra. Muitos RHs que estão aqui vão saber, ou por questões, né, jurídicas, né, legais junto ao governo, né, questões trabalhistas, como questões até de estrutura física, né, computador adequado, etc. E o fato é que, né, o Covid chegou, a gente antecipou ou demorou, estava atrasado com essa tendência e agora a tecnologia veio para ficar. Tanto que estamos aqui fazendo uma live com mais de 1.000 pessoas e com colaboradores e professores aqui importantes, né, dividindo conhecimento. E aí, como é que a gente embarca o ser humano nessa tecnologia? Né? Como é que a gente embarca a nossa empresa para a nossa empresa ser uma empresa digital? Se eu não me engano, não sei se foi o CEO da Microsoft ou da Google, não me lembro agora, estava fazendo previsões que toda empresa será uma empresa digital e tecnológica no futuro. Então, como é que a gente embarca, né, a nossa equipe, né, nessa tecnologia que não é só a gente fazer, né, chamada de conference, né, mas realmente ter uma mentalidade digital que muda a forma de ver, inclusive, o trabalho, tá? Então, são coisas que a gente tem que olhar para dentro da nossa organização e entender essa maturidade. E uma coisa que a gente vai ter que fazer, né, que não vai ter mais como não lançarmos mãos, vai ser aqui de métricas, né, e principalmente métricas em tempo real. Nós, como RH, nós não tínhamos essa prática, tanto que nós somos chamados há alguns anos pelo HR Analytics, né, que a gente, imagina a quantidade de dados que uma área de RH concentra. A gente tem o histórico de todos os colaboradores humanos que estão ali com a gente em várias etapas do seu desenvolvimento profissional, desde a entrada até a saída. E imagina a qualidade de informações que nós temos sobre aquilo que é mais importante na empresa, que é o humano. Só que não basta ter esse dado, eu preciso usar este dado e usar esse dado de uma maneira rápida e ágil, porque o contexto, tanto organizacional como fora da minha empresa, ele está líquido, que a gente diz, ele está em muita mudança. Então, para que o RH possa compreender a velocidade do que ele vai ter que fazer, ou em termos de contratação, ou em termos de desenvolvimento, aceleração, mudanças de pessoas de lugares, ferramentas que ela vai ter que adotar, ela vai ter que entender como é que essa sociedade está funcionando. E para ela entender, a gente tem pela primeira vez base de tecnologia, a gente tem recurso tecnológico. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não tinha a capacidade de armazenamento de dados e nem ferramentas que a gente podia usar, mas hoje a gente tem. E a gente tem recursos até baratos que podem ser usados. Agora, como é que eu, né, vou pegar os processos e práticas que estão ali congelados ou enraizados na minha cultura
e vou fazer provocações para esses processos, né, à luz dessas informações que eu tenho à minha disposição. E, pessoal, aqui a gente não... Eu imagino que muitos de vocês já devem estar revendo, claro, né, ou começaram a rever os seus processos. Mas, além da revisão de processos, vamos pensar assim, o processo ele é só uma consequência de uma visão. Então, a gente precisa que o nosso RH tenha uma visão única, primeiro, de estar integrado entre si, segundo, de que precisa haver uma mudança, porque eu tenho que responder de uma maneira diferente, e eu preciso ter aqui instrumentos para que eu possa conversar, inclusive, com o negócio. Então, é uma grande mudança de visão, de estratégia de pessoas dentro das organizações. E olha que interessante. Ontem eu estava com um presidente de uma empresa do mercado publicitário, e ele está chamando, já está fazendo a volta de todos os colaboradores. Eu nem sei quantos tem, mais de 4.000 colaboradores. E ele estava justamente me falando da dificuldade que o RH teve de poder promover uma estratégia. Qual é a proposta que a gente vai ter para a volta dos funcionários? E claro que o RH fez uma proposição, mas na opinião do presidente, eles não, assim, a proposição que o RH fez não foi estratégica. Simplesmente se pensou na operação. Ah, como é que eu trago de volta, né, por partes, fizemos um plano lá e a gente fez a operação. Enquanto que o que ele queria tudo, menos a operação. Ele queria uma resposta estratégica do que é mais impactante para a cultura do negócio. E o presidente propôs, vamos fazer o seguinte, ok, para esse plano de retorno, mas vamos fazer o seguinte, vamos embarcar a liderança toda, eu quero que a gente faça uma reunião de cúpula com as lideranças, a gente vai discutir com eles, e a gente vai extrair juntos a melhor estratégia de quem volta, como volta, e por aí vai. Estou dando um exemplo aqui, é corriqueiro, tá? Pode ser que não seja o seu, mas a fala dele me chamou a atenção, né? Eu quero que o RH entenda a estratégia do business. A operação, para mim, é o de menos. Eu quero entender se ele entendeu qual é a urgência do meu negócio. E é isso que começa a provocar a gente. O negócio vai entrar dentro do RH, cada vez mais. Porque o negócio vai provocar respostas mais rápidas dos colaboradores. A gente vai precisar de mais resposta, e resposta diferente do que a gente tinha antes. E isso vai adentrando para a empresa, e isso vai fazer provocações muito fortes no RH, né, de como é que ele está respondendo a essas estratégias de pessoas para o negócio, tá bom? Então, é muito importante que a gente compreenda o tamanho do que significa isso, do que a gente está falando aqui do RH mais humano. E nada mais, olha aqui que a gente está falando, né? A aceleração da arquitetura, né, dessa arquitetura do RH, e aí eu trouxe duas palavrinhas aqui, né, olha lá. Vocês devem ter ouvido, não sei se já ouviram, a expressão ambidestria organizacional. Então, o que a ambidestria está falando, né, essa teoria? Diante dos desafios que a gente tem de contexto, né, diante dos desafios que a gente tem aqui de contexto, a gente tem que criar, tem que ser mais criativo, a gente tem que poder ter respostas novas e se adaptar muito rapidamente. Então, importamos metodologias ágeis, importamos para dentro da empresa tecnologia e por aí vai. Só que essa importação, que ela é rápida, criativa e vai exigir da gente uma disposição nova, ela não pode deixar de fora o feijão com arroz. Eu tenho que poder caminhar, né, com as minhas entregas, tem que continuar. Eu tenho que continuar atendendo lá o número de contratados, número de vagas, formação de líderes, né, pesquisa de cultura, engajamento. Eu vou ter que continuar com todas as minhas frentes. E mesmo assim, responder criativamente, né, às exigências do contexto da organização. Então, a ambidestria fala dessas duas frentes, tá? E aí, quando a gente vai olhar essa arquitetura do RH, ela vai fazer uma provocação também. Como é que eu continuo me concentrando aqui, né, nos entregáveis que eu tenho que fazer? Só que esse entregável, de novo, não adianta a gente redesenhar processo.
Antes disso, eu preciso entender a estratégia do meu RH. Onde eu quero chegar com isso? Que impacto isso vai ter para o negócio? Então, o redesenho da estratégia, do processo, é só uma resposta à estratégia de pessoas que está conectada à estratégia de negócio. E isso tem que ser o mais funcional possível. Eu tenho que continuar atendendo a organização e suportando a organização naquilo que ela precisa. Mas, como é que eu faço isso de maneira a estar conectada, né, com coisas mais inteligentes e necessárias do business? Como é que eu penso o futuro junto com a empresa, tá? Então, eu não gosto muito dessa palavra mindset, eu estou usando aqui mais porque a gente é mais familiar, né, a gente falar de modelo mental, mas no fundo é isso, é como é que eu penso a organização nessas duas frentes, tá? Mas, pessoas, lembra que eu comecei a nossa apresentação aqui falando que a gente não tem resposta certa? O RH estuda bastante. Eu vejo que o RH ele é bem interessado, né? Está em várias lives, se interessa por mais conhecimento, lê, né? É um bom aluno, eu acho, o RH perto de outras áreas. Só que eu vejo muito a gente buscando formatos. A gente busca método, a gente busca dica. Eu recebi outro dia que, dá uma dica de saúde mental. Como é que a gente ajuda os líderes a lidar com saúde mental? Se a gente for pensar sobre a saúde mental, lembra que a gente falou? Eu trabalhava na razão, agora eu trabalho na subjetividade humana. Isso daqui é um universo de coisas, né? Um ser humano, né? Tem um monte de coisa aqui que a gente vai ter que dar conta. Como é que eu crio dica para lidar com o ser humano? Como que a gente faz isso, né? Então, eu faço um convite aqui, disruptivo, né, nessa primeira abertura do nosso dia do cliente aqui, de como é que o RH abandona essas propostas prontas, como é que a gente abandona esse roteirinho, essa bula, né, que todo mundo diz que tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, e que essas 5 frentes, para eu olhar de uma maneira mais ampla sobre os desafios da minha organização e dar respostas mais interessantes, né? Eu posso lançar mão de determinadas bulas, elas são relativamente importantes, mas eu não posso ficar presa a elas, porque a minha organização é única, o contexto da minha empresa nesse momento é único, o formato da sua equipe de RH, do seu board, é único, e a gente vai ter que encontrar uma forma muito particular de funcionar na nossa organização. E isto é um desafio para nós, tá bom? Isso é um desafio para nós. Abrir a cabeça para respostas inéditas. Como é que a gente vai fazer isso diante deste novo contexto de trabalho, tá bom? Então, eu diria para vocês, numa provocação mesmo, né, só pegando esse exemplo de saúde mental, que não tem regra. A gente vai ter que tratar de como é que eu vou enxergar esse ser humano de uma maneira mais ampla dentro da organização. E que caminhos vão facilitar para isso, tá? E tudo bem, óbvio que a gente tem alguns caminhos aqui, e a gente, né, essas são as nossas preocupações, né, de tendências aqui. Então, né, quem nós somos como organização? E mais uma provocação eu vou fazer aqui, né, que a gente fala, poxa, a gente sabe que a organização tem um propósito, né, esse propósito é declarado para a empresa. E a gente constrói toda a nossa estratégia de RH e de negócios à luz do propósito. O quão esse propósito é aderente para a nossa empresa de verdade? O quanto o funcionário olha para isso e se vê dentro deste propósito? O quanto este propósito e essa estratégia que nós temos conversa com as nossas práticas reais? O mundo de hoje, se a gente olhar algumas tendências do que o novo ser humano espera, ele quer transparência, ele quer verdade, ele quer ser tratado como um adulto que sabe que o mundo não é perfeito. Ele quer ser ouvido e entender que ele é parte de um organismo que o acolhe. Ele quer ter voz, ele quer sentir que ele é importante. Como a gente casa essas coisas, né, dentro da nossa cultura organizacional, tá? E como é que a gente casa essas coisas para a gente operar de verdade como uma empresa horizontal, né? A gente está dizendo aqui
que o futuro das organizações, praticamente todos os estudos, todas as lives, falam sobre menor hierarquia, mais tomada de decisão para baixo, para a gente responder mais rápido ao contexto, ok? Como eu faço isso? Como eu quebro as estruturas de poder das lideranças? Como eu ajudo esse líder a ajudar as equipes a funcionarem de maneira autônoma? Como é que eu ensino essas equipes que não foram criadas para serem autônomas a entenderem, né, que elas vão, como é que elas vão treinar a tomada de decisão? Né, sem que a gente só coloque um método, tá? A gente às vezes quer colocar um método e tem que trabalhar uma cultura, e tem que trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Como que a gente faz isso? Porque, no fundo, a gente precisa criar um ecossistema. Esse ecossistema é que vai impulsionar né, essa criação dessa nova empresa e vai, né, trabalhar o capital humano de uma maneira realmente poderosa, tá? E assim, ó, não importa onde está o seu RH, como é que está a sua empresa. Todas as empresas do mercado hoje estão passando por uma grande provocação e realmente demora para a gente estruturar uma empresa à luz de novas formas de fazer as coisas. Muito dificilmente uma empresa vai conseguir responder na velocidade que as tecnologias surgem. Então é natural o envelhecimento das empresas e é natural que a gente tenha empresas em diversos estágios de maturidade. O desafio maior não é esse. O desafio maior é a visão. Será que eu estou com a visão correta do que está acontecendo no mercado e né, desse ser humano cliente que está aí batendo na minha porta, provocando o meu negócio? Será que eu estou com a visão integrada? Todo mundo está olhando, os líderes estão olhando para o mesmo lado? Eu, como RH, entendo essa urgência também? É uma grande reinvenção aqui das áreas, né, de uma maneira geral. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Human centricity, né? Que é isso, o ser humano no centro da estratégia de negócio. O ser humano no centro da estratégia de negócio, porque o contexto muda muito rápido e eu preciso entender o que quer este ser humano. Se eu não entender o que quer este ser humano, que é o aqui e agora, eu não consigo me adaptar ou direcionar minha força de pessoas, de vendas, de negócios, de produtos, para a demanda desse cliente que está cada vez mais frágil a relação, né? Esse cliente, ele quer cada vez mais conforto, comodidade, personalização, né? Ele pega o telefone hoje, se ele comentar de uma viagem, daqui a pouco no Facebook aparece lá uma indicação da viagem que ele quer. Isso é data analytics, né? E aí eu tenho toda uma comodidade ao meu redor que me permite mudar de ideia, mudar de empresa, mudar de produto de uma hora para outra. Como eu blindo? Eu não blindo mais através só da facilidade. Eu blindo através de atender o desejo desse ser humano. Quando esse ser humano sente essa conexão, ele se conecta com a marca, ele se conecta com a empresa, tá? Então, eu sei que a gente colocou aqui, experiência perfeita. No fundo, a gente vai buscar esta perfeição, né? Mas a ideia é que eu responda a alguns anseios desse colaborador, né? Que antes, lembra, tomada de decisão era de cima para baixo, olhando um contexto do tempo que tinha uma certa previsibilidade. Como eu não tenho previsibilidade agora tão grande deste contexto, eu continuo olhando de cima para baixo, mas agora eu tenho que olhar também de baixo para cima. Eu tenho que casar essas visões para encontrar o melhor formato possível de líderes, processos, políticas e práticas que vai ter que ser um pouco mais maleável. Uma coisa que a gente vai ter que abraçar é a flexibilidade dos processos de RH. Como a gente vai criar processos de RH mais versáteis. E a gente vai ter que contar com a tecnologia para fazer isso. E aí, pessoal, eu trouxe aqui só isso aqui é uma imagem da Gallup, né, que é uma consultoria, e olha que interessante, né?
A gente tem trabalhado muito no mercado Customer Experience, né? Que é justamente cuidar da experiência desse novo ser humano para fazer justamente essa blindagem dele com a minha marca. E quando a gente começou a amadurecer essa visão de entender o desejo do cliente, o que quer o cliente, começou a trabalhar para dar melhores experiências, a gente esbarrou em processos mais para dentro da empresa, porque a gente viu que só trabalhar no front não funcionava. Tem coisas mais para trás que também me atrapalham na entrega, né, desse produto. Eu comecei a descobrir que eu tenho silos internos, que as áreas, não, né, que as áreas brigam, que tem áreas com visões diferentes, que o colaborador não está tão pronto, não está tão treinado. Então, a própria visão do negócio de Customer Experience foi entrando dentro da empresa e começando a questionar a cultura organizacional. E é por isso que hoje a gente fala da experiência do colaborador. Se eu não tiver um vendedor na loja que me atenda bem, você pode ter o melhor produto do mundo. Aquele vendedor vai fazer da minha experiência de compra algo ruim. E eu não quero isso para mim. Então eu perco, você vê, toda uma inteligência de vendas, marca, brand, produto, tecnologia, e eu perco a venda porque o vendedor não foi educado com o cliente. Então a gente entendeu essa relação, a gente está começando a traduzir essa relação, tá? E agora a gente entendeu que quando eu invisto nessa experiência, nesse engajamento, eu aumento a conexão. Eu aumento a conexão do cliente com a empresa, eu aumento a conexão do colaborador também com a empresa, que se dedica mais, tá? Então, pessoal, estamos chegando aqui aos nossos minutos finais. Eu acho que eu trouxe mais perguntas do que respostas, a gente está aqui, vou ficar à vontade para a gente conversar um pouquinho, mas, no fundo, a nossa busca aqui como RH, ela realmente vai acompanhar um pouco a busca do cliente. Como é que a gente cria experiências relevantes, personalizadas, né, para o nosso colaborador, que eu já tenho forma de fazer isso, eu tenho forma de entender, inclusive, diferentes formas de aprendizado. Como é que o meu colaborador aprende? Será que eles aprendem tudo do mesmo jeito? Será que eles querem as mesmas coisas? Será que os meus benefícios têm que ser desenhados do mesmo jeito para todo mundo? Será que a duração da jornada de cada um nessa empresa vai ser a mesma? Como é que é isso? E aí sim, eu olhar para essa estratégia de pessoas e aí começar uma discussão sobre sobre a forma como estamos organizados. E eu queria dizer para vocês que, assim, outro dia eu estava pensando sobre o que é conhecimento para a empresa. E conhecimento para a empresa, pessoal, é capacidade prática de execução. O conhecimento acadêmico, ele é importante fora da empresa. Óbvio que dentro da empresa a gente traz isso como uma base, mas se eu não puder intervir na organização, se eu não puder trazer soluções práticas para a empresa, aquele conhecimento não está instalado em mim. E como é que eu produzo este conhecimento prático nas empresas? Como é que eu faço isso acontecer? Como é que eu crio realmente essa ressonância, né, de aprendizado? E tudo isso vai depender da forma como eu educo as pessoas dentro da organização. Não é treinamento que educa. O treinamento, ele elucida, ele traz consciência. É na prática das coisas que a gente vai vivendo e vai construindo o nosso grande conhecimento. E isso não é o RH que vai fazer, isso é a empresa, com toda a liderança que faz isso acontecer. Então, como que a gente responde, né, a esse novo mundo? E aí, para a gente terminar aqui, né, a nossa abertura, né, eu trouxe uma frase aqui, né, o cliente de hoje parece pensar que o mundo gira em torno dele, é verdade. E cliente a gente poderia substituir por humano, tá? Sim, hoje a gente está se organizando em volta desse ser humano para entender esse contexto, o aqui e agora, o tempo dele que é hoje, para a gente poder se adaptar. Então, no fundo, dizer que a gente é uma empresa centrada num cliente não é só um modelo de negócio. Ela é uma nova mentalidade que vai percorrer cada cantinho da nossa organização e, fundamentalmente, nós que somos os grandes, né, veículos de aculturamento, né, desses habitantes da nossa empresa, tá bom? Então, pessoal, queria agradecer aqui o tempo de vocês, espero ter colaborado. Aqui é uma grande reflexão por conta do tempo, né? A gente nem tem como avançar tão profundamente,
Mas eu tô às ordens aqui de vocês, né, para a gente poder, não sei se tem um tempinho para perguntas aqui, e de qualquer forma, já falei inclusive até do meu LinkedIn, né, que é agatha.machado, tá bom? Eu tenho um privilégio em tê-la no meu círculo de amizades e é sempre bom ouvir as suas provocações. E hoje você fez com total excelência e você citou lá no início da sua palestra 2 pontos muito fundamentais, que foi a questão do, primeiro, de a gente colocar a pessoa, né, people, no centro, né, de tudo isso, para explorar o potencial delas, para que elas possam ter autonomia. Só assim que a gente consegue, então, o famoso empoderamento que tanto nós desejamos. Muito obrigado por este momento ímpar. Abrimos o nosso encontro, foi em altíssimo nível, foi incrível. Muito obrigado e eu espero nós podemos nos encontrarmos brevemente e de forma presencial. Perfeito, Fernando. Eu que agradeço, né, pelo convite, né, e estou muito feliz de ver aqui a quantidade de pessoas que está com a gente ouvindo, né, e trocando conhecimento. Muito obrigada, viu?